assim, eu posso dizer que foi uma página negra no automobilismo brasileiro, principalmente em relação ao que aconteceu com o Nelsinho Piquet, né? Que ele jogou o carro no muro para que... Foi o Singapura Gate, digamos assim, né? Ele jogou o carro no muro pro Alonso ter uma vantagem ali e tentar ganhar o Campeonato Mundial. É triste a gente ver isso. É um cara muito bem sucedido, mas ali foi uma questão de, sei lá, o cara escolheu fazer aquilo, combinou lá com o Flávio Briatore, que tinha sido banido do automobilismo e depois foi, digamos assim, reconduzido. Jogou o carro no muro para tentar beneficiar de alguma forma o companheiro de equipe e, infelizmente, anos depois, o Reginaldo Leme foi quem deu esse furo, né? Não chegou a atrapalhar porque o Felipe estava lutando pelo título, quer dizer, a verdade, ele tava o Felipe teve um monte de coisas ruins na temporada, teve um monte de senões. O Felipe teve um monte de coisas ruins na temporada, teve um monte de senões. Hoje nós vamos trazer um vídeo polêmico, um vídeo que fala sobre a temporada de 2008, aquele que deu o título a Lewis Hamilton e que Felipe Massa perdeu por um ponto. Hoje na mídia, Felipe Massa está então trazendo uma novidade para nós do mundo da Fórmula 1, nós que seguimos a Fórmula 1 há muito tempo, está trazendo aquele fato inédito que é a reivindicação da troca do título de campeão mundial e que isso nunca aconteceu desde os tempos dos inícios da Fórmula 1. Por que Felipe Massa está pedindo isso? Porque ele entende que o GP de Singapura, lá de 2008, aconteceu aquela história da batida proposital de Nelson Piquet Jr. Para favorecer, então, o seu amigo, companheiro de equipe, Fernando Alonso. É uma trama que envolveu o chefe da equipe, o Briatore, e o Nelson Piquet Jr. Né? Não se tem notícia de que Alonso soubesse dessa história. Mas aquilo, então, trouxe um resultado ruim para Felipe Massa, porque ele só fez 3 pontos e Hamilton fez mais pontos que ele. E no final do campeonato, a diferença foi de 1 ponto. O que é que Felipe Massa então está pedindo? Felipe Massa ele quer alterar o resultado do campeonato pedindo a anulação de uma corrida. Isso nunca aconteceu, é inédito na Fórmula 1. Né? Essa questão está andando nos tribunais então. Deixando de lado a questão do resultado do GP de Singapura, que realmente, se você eliminar ele, o título troca de mão, porque isso é algo que já aconteceu e envolveu um terceiro ator, que é a Renault, o Briatore e o Nelsinho Piquet. A gente queria analisar no vídeo o desempenho de Felipe Massa, o desempenho de Lewis Hamilton, que foi o campeão, o desempenho da Ferrari, o desempenho da McLaren. Nós entendemos que realmente foram fatores determinantes para o resultado final. Nessa análise que nós vamos fazer, eu queria separar 2 situações: erros de pilotagem e erros da equipe. Erros de pilotagem são aquelas coisas: rodou na pista, errou a curva, né? Deixou o carro morrer por algum problema. Erro da equipe: troca de pneu demorada, erro na estratégia de pneus, etc. Problemas mecânicos, de freio. Isso, problema mecânico, é claro, né? Se tiver que atribuir a responsabilidade para alguém, você vai dizer que é da equipe, óbvio, né? Vamos começar então com o Felipe Massa. Erros de pilotagem que ele teve. No GP de Mônaco, na curva 1, ele errou a curva e entrou numa área de escape. Pois muito bem, isso aconteceu no GP de Mônaco e ele estava na liderança. Ele foi ultrapassado, no final das contas, ele chegou em 2º lugar. Quantidade de pontos perdida aí? 2 pontos. Se ele tivesse permanecido na posição que ele estava ali, ele então poderia ter ganho mais 2 pontos. Outro erro bem sério esse, foi no GP da Malásia. No GP da Malásia ele saiu numa curva lá na volta 30. Então estava ali perto do meio da corrida ali, ele saiu da pista, errou a tangência da curva e saiu. Ele estava na posição 2, Raikkonen estava à frente. E o que aconteceu? Não voltou mais. Ficou na caixa de brita, perdeu então 8 pontos, caso ele tivesse permanecido na 2ª posição. Sempre isso é teoria, óbvio. Pois muito bem, somando esses 2 pontos, essas 2 situações, somaria 10 pontos que ele perdeu. E os erros da Ferrari? Vamos pensar aqui em alguns erros que a Ferrari teve que contribuíram para o resultado do campeonato. No GP de Mônaco, aquele mesmo que ele errou a curva ali, no GP de Mônaco ele estava na posição 2 quando houve a troca de pneus, precisou ir lá trocar pneus.
Na devolução para a pista, demoraram muito para fazer a troca de um pneu, erraram lá alguma coisa numa roda, e ele voltou e chegou no final da prova na posição 3. Então ele estava na 2, chegou na posição 3. Só em Mônaco ele perdeu 4 pontos. 2 por conta dele ter errado e 2 por conta da equipe ter errado. No GP do Canadá aconteceu uma situação bem estranha. Deu lá um safety car, chamaram os pilotos para o box, só que a Ferrari chamou os 2 pilotos pro box. Quem chegou na frente? Kimi Raikkonen. Massa teve que esperar Kimi Raikkonen sair para ele entrar. Quando ele foi devolvido à pista, ele voltou uma posição abaixo do que ele estava. Ele perdeu 2 pontos aí. Problema de motor no GP da Austrália. Estava na volta 29, na posição 7. Não terminou a corrida, explodiu o motor. Mais pontos perdidos aí. Problema no motor no GP da Hungria. Foi realmente uma questão bem difícil de engolir. Ele estava na volta 67, faltavam 3 voltas para terminar a corrida e ele estava na liderança. 10 pontos perdidos. E mais um problema. Lembram do GP de Singapura que já falamos? Naquele GP, Felipe Massa, quando foi ao box, no reabastecimento, aconteceu aquele erro famoso que ficou estampado aí em milhares de vídeos. A mangueira do combustível ficou presa e deram ordem de partida. E ele saiu com a mangueira do combustível arrastando. Ele estava na posição 2 em Singapura esse dia e não terminou a corrida. Perdeu 8 pontos. Então vejam só, os problemas que a Ferrari teve foram muito maiores e mais sérios. Vamos considerar que teve 2 quebras de motores. Vamos considerar o erro da liberação do carro com a mangueira presa. Pit stop duplo no Canadá, que fez ele perder tempo. Demora de troca de um pneu. Somando tudo isso, deu 24 pontos. Com os 10 de Felipe, 34. Vejo que a diferença do campeonato foi 1 ponto. Pelo lado então da McLaren, o que aconteceu? Lewis Hamilton apresentou então umas questões para a gente pensar aqui. No GP do Canadá, ele bate no pit lane e abandona. Ele foi lá, fez a sua troca de pneus e saiu. Lá na frente, pelo fato de que estava em safety car, Kimi Raikkonen estava aguardando a liberação do box. Tinha um sinal vermelho, ele não podia sair. E Lewis Hamilton não percebeu isso, foi lá e encheu a traseira. Ele estava na liderança nesse grande prêmio. Perdeu 10 pontos aí. No grande prêmio seguinte, que é a França, ele perdeu 10 posições no grid de saída, Então a posição que ele conquistou, ele perdeu 10 posições. Então ele saiu lá no meio do pelotão. Ainda fez um erro ali, que foi ultrapassar Sebastian Vettel utilizando uma perna da chicane. Teve mais uma punição, aquela punição que a gente chama de drive-thru, que é a passagem pelo pit lane, sem parar, sem fazer nada, ele só passa e vai embora. Bom, quantos pontos ele perdeu então? Ele perdeu 10, quando ele bateu no pit lane lá e estava na liderança. E no GP da França, não se pode dizer o que ele perdeu, porque ele já largou com a punição de 10 posições. Largou no meio do grid. Teve mais uma punição. Ele acabou chegando 13º. Tá bom. Ou seja, qual é o número de pontos que ele ganharia se tivesse lá sem punição, sem nada? Não sabemos, E então, os erros da equipe. Olha só que diferença. A Ferrari apresentou ali situações para perda de 24 pontos. Já a McLaren não teve nenhum apontamento em que pudesse ser atribuído a ela a responsabilidade de Hamilton ter perdido pontos. Pitstops perfeitos, estratégias perfeitas. Não aconteceu nada que pudesse ser colocado como responsabilidade da McLaren. E aí, finalizando essa somatória, o que nós podemos perceber? A Ferrari tirou 24 pontos de Felipe Massa, sem contar os de Raikkonen, que eu não somei. Massa perdeu 10 pontos por seus próprios erros. Hamilton perdeu 10 pontos pelo GP do Canadá. Talvez tenha perdido mais também somando as punições com o GP da França, mas não tem como saber. E aí ficam algumas perguntas. Vocês já pensaram que os pontos de Singapura são pequenos ou muito diferentes, quero dizer, da questão do desempenho do campeonato inteiro? Se Felipe Massa não tivesse rodado lá no GP, ou se o motor não tivesse quebrado a 3 voltas do final, aí tudo entra a teoria do C, Teríamos pontos suficientes lá no fim para não precisar se lembrar de Singapura. Aí fica algumas perguntas para a gente ver aí, mais algumas. Se Massa ganhar essa causa, Felipe Massa foi lá nos tribunais,
e a FIA foi condenado. Ele está imputando, fazendo o seu pedido à FIA, né? Vamos pensar numa questão. Quem é que é o culpado pela perda do campeonato de Felipe Massa? Será que foi a FIA que tem a sua parcela, né? Ele foi cúmplice de um problema, encobriu a questão lá do problema de Singapura. Alonso, que foi um dos atores, ganhou a corrida e tal, mas a FIA também já fez a sua investigação e disse que ele não sabia de nada. Piquet Júnior, tá, esse pode ser imputado pela culpa da perda do campeonato, por causa de uma corrida, por causa de um erro, de uma atitude impensada. Briatore, o chefão, ganha mais peso, né? A pergunta. Bernie Eccleston também podia ter feito alguma coisa? Quem é que vai pagar por essa decisão? Se Felipe Massa ganhar a questão, quem é que paga isso? Hamilton paga, porque ele perde um título. Alguém pode dizer, mas foi um título injusto. Ele fez mais pontos que Felipe Massa. Ele não tinha nada a ver com a questão de Singapura. Foi a FIA, então. A FIA não fez nada em relação ao Grande Prêmio de Singapura. A FIA, então, que pague, né? A FIA que pague os seus milhões que Massa quer. Mas o título... Pera lá. E quem ganha com a decisão? Se der em favor de Felipe Massa, só quem ganha é ele, né? Mas se ele perder a causa, fica as impunidades, né? Da FIA, cúmplice do problema de Singapura. Briatore já pagou a conta, né? Foi banido, né? Essa foi a sua punição, banido para sempre e depois perdoado para sempre também. E agora tá voltando, né? Notícia de hoje, ele está voltando para a Alpine. Aliás, voltando para a Fórmula 1, né? Na equipe Alpine. Alonso foi inocentado, não vai perder nada. Piquet também, ele já foi punido, porque a carreira dele se encerrou no momento que souberam do que aconteceu, né? Alguns meses depois. Concluindo a nossa análise, a Ferrari foi responsável com a parada de Felipe Massa pela perda do título dele. Se aqueles erros, né? Erros de corrida, erros humanos, erros de equipe, ok, mas põe-se ali responsabilidades. Para a gente pensar na questão do esporte, se conseguir um título no tapetão é algo assim que não dá, não recupera, né? Não traz de volta, né? O brilho, a glória de ser campeão. Acredito assim. Não sei o que você pensa. E o pior, né? Dar o título a alguém tirando de outro, que teve mais pontos. Mas ele teve mais pontos porque teve uma corrida fraudada. Tirar o título de alguém dando para outro é tão nociva quanto a cumplicidade que aconteceu em relação ao GP de Singapura, né? Eu acredito que isso mancha completamente o esporte. Quanto às questões financeiras que o Felipe Massa quer, isso, se ele conseguir o título de campeão, obviamente é que a parte financeira tem que estar atrelada. Acreditamos nisso, né? Agora fica aí para você uma pergunta final. Se você não fosse brasileiro nessa história, é óbvio que nós sabemos que a assistência do canal é 95% aí de brasileiros, óbvio. Mas se você fosse um torcedor japonês, ou chinês, alemão, francês, o que você pensaria sobre essa polêmica? Você seria a favor de tirar o título de alguém e dar para outro? Você seria a favor de que as coisas permanecessem como estão? Não se mexe? O que você pensaria? Claro que eu sei, né? Que você, como torcedor brasileiro, vai dizer que Felipe Massa foi campeão e foi o virtual campeão. A gente sabe disso, uma grande maioria pensa assim. Mas dá uma pensada, talvez você ainda não tinha percebido a diferença de desempenho da Ferrari, da McLaren. Quanto a Felipe Massa e Lewis Hamilton, tiveram um desempenho bem semelhantes, né? Quase empataram no final. Mas o título é um conjunto, né? O título é a conquista de um conjunto de pessoas, não é de um piloto. Correto?
essa era a nossa contribuição para esse tema, esperando que vocês nos prestigiem com seus comentários, nos prestigiem com suas informações a mais que de repente falhou em algum ponto aqui e nos traga, né, cada dia mais a sua contribuição para o crescimento do canal. Se inscreva, dê o seu like, é isso que nós pedimos. Obrigado por assistir até aqui e nos encontramos no próximo vídeo.